Olá, olá, 3 de junho de 2020. Confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão ultrapassa 1.000 mortes pela Covid-19. Levantamento aponta aumento de violência doméstica no período de pandemia. Em Imperatriz, prorrogada a vacinação contra H1N1. Confira ainda uma entrevista ao vivo com o deputado federal Rubens Pereira Júnior. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você, para sua família. Esse é o desejo de toda a nossa equipe do Sistema Difusora de Comunicação. Estamos começando mais um bom dia. Um dia de muita paz, de muita luz para você, de muito equilíbrio, tá bom? De muita saúde é o que a gente deseja em nome de todo o time aqui do nosso Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho o Silvio Alves vai estar de volta aqui com a gente, fazendo um balanço dos principais assuntos da área de segurança. Diogo Coutrin fala de política. Já, tudo isso para você até às 8 horas da manhã. A gente te faz um convite muito especial para ficar com a gente até às 8, quando chega o primeiro impacto. E a informação continua nessa manhã aqui na TV Difusora, no SBT. Então fique ligado com a gente, tá bom? Maranhão inteiro unido através da informação a partir de agora. E atenção, hein? Infelizmente, gente, a gente começa hoje o programa com um dado negativo, um número que chama a atenção, um alerta, sem dúvida alguma. Uma notícia que a gente não gostaria de dar, é verdade, mas o Brasil registrou ontem o dia com o maior número de mortes de pessoas pelo novo coronavírus desde que ele chegou ao país. E aqui no Maranhão, infelizmente, nós ultrapassamos ontem a barreira dos 1.000 mortos pela Covid-19. Na capital, uma situação administrável, mas no interior a situação vai avançando em relação à Covid-19. O Eduardo está comigo aqui para chamar a atenção para esses números, o último boletim da Secretaria. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma ótima quarta-feira a todos. A gente traz aqui a atualização dos dados, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial de divulgação de dados relacionados aí ao novo coronavírus, claro, aqui no estado do Maranhão. Ultrapassamos a marca de 38 mil casos confirmados aí do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Entre os casos ativos, são 24.405. A gente lembra que esses mais de 38 mil casos reúnem aí recuperados, óbitos, casos ativos, enfim. Então são 24.405 casos ativos, um número ainda bastante alto em todo o estado do Maranhão. São 1.028 óbitos. Ontem a gente já falava sobre essa situação, Adalberto. Chegamos bem próximo aí à marca das 1.000 mortes. Número bastante elevado também, lamentável, mais de 1.000 vidas perdidas. São 1.028 pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus e acabaram morrendo aqui no estado do Maranhão. O número de recuperados também é um número bastante elevado, notícia boa, né? Felizmente, são 12.741 recuperados. Há uma preocupação muito grande ainda com o crescimento de casos no interior do estado. Só nas últimas 24 horas foram 1.313 novos casos só no interior do Maranhão, com exceção, claro, da Grande Ilha e do município de Imperatriz. Imperatriz também registrando a cada 24 horas também um crescimento bastante elevado dos casos aí da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram novos aí 75 casos do novo coronavírus. E aqui na Grande Ilha de São Luís, 161 novos casos. A gente chama a atenção também para essa ocupação de leitos, que é outra preocupação, né, para que o sistema de saúde não entre em colapso. Deu uma reduzida, né, na Grande Ilha de São Luís, também até no interior do estado, mas não dá para descuidar ainda. Esses números giram em torno aí de ocupação, tanto aí de leitos de enfermaria quanto leitos de UTI, que é mais preocupante ainda, porque quem necessita de leito de UTI é porque está mais debilitado, com o estado de saúde aí mais debilitado, requer uma atenção ainda maior por parte aí das equipes médicas. Então isso gira em torno ainda de 80% a 90%, incluindo o interior do estado, o município de Imperatriz e também a Grande Ilha. O setor que está mais folgado aí é o de enfermarias, leito de enfermarias, aqui na Grande Ilha de São Luís, está em torno aí de 30%, 35%. Mesmo assim não dá para descuidar, porque se acontecer uma nova onda de pessoas infectadas aqui na Grande Ilha, que vem caindo essa curva, mas se acontecer uma nova onda, a gente percebe que tem muitas pessoas andando pela rua, o isolamento ainda é importante, o distanciamento social ainda é importante. Se sair tem que ser de máscara, claro, a questão da higienização das mãos. Se tiver uma nova onda, volta a encher novamente esses leitos e aí as equipes médicas vão ter bastante trabalho, que é o que a gente, claro, não quer. Adalberto, eu falei sobre essa questão
questão de recuperados, são 12.741, segundo o último boletim epidemiológico aí emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, é um número bastante elevado. E ontem, para celebrar essa data de mais de 12 mil recuperados aqui no estado do Maranhão, foi realizado um culto ecumênico. Ontem à tarde, por volta aí das 16 horas, portanto às 4 horas da tarde, a Secretaria de Estado da Saúde realizou esse culto ecumênico por esses milhares de maranhenses recuperados da doença. Felizmente aí, uma notícia boa, mais de 12 mil recuperados aqui no estado do Maranhão. O ato religioso aconteceu na área externa do Hospital de Campanha, aqui em São Luís, que fica sediado ali, instalado no Multicenter Negócios e Eventos do Sebrae, aqui na capital São Luís, mais precisamente no bairro do Coafuma. Esse culto ecumênico que contou com a presença de um padre, também de um pastor, uma pessoa que foi recuperada, também esteve aí nesse culto ecumênico, claro, o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, e também o presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, Marcos Grande, também estiveram presentes. Como eu disse, Adalberto, entre os recuperados, foi uma pessoa, né, que se tratou aí no hospital de Campanha, está o seu Francisco Almeida, ele é de Governador Edson Lobão, bem distante aqui da capital São Luís. Maranhão é um estado enorme, é um dos maiores estados da federação, e o seu Francisco Almeida, ele que é do interior do estado, do município de Governador Edson Lobão, ele precisou ser transferido aqui para a capital. Ele foi tratado no hospital de Campanha, inclusive a transferência dele aconteceu em uma UTI aérea, que é um serviço que está sendo disponibilizado pelo governo do Maranhão, que é a transferência de pessoas do interior do estado, claro, principalmente em estado mais crítico, em estado mais emergencial, para tratamento aqui na capital São Luís. Foram disponibilizadas essas UTIs móveis, e o seu Francisco foi uma dessas pessoas que foi transferida aqui para a capital maranhense para esses cuidados e conseguiu se recuperar, felizmente aí. Bastante emocionado, ele falou sobre os momentos que viveu durante o tratamento. Vamos acompanhar. Eu, quando vim para cá, há 8 dias, eu achei que eu não voltava. Nós vamos para amanhã. Parabéns então aí ao seu Francisco Almeida, esses mais de 12 mil aí maranhenses conseguiram se recuperar, venceram a batalha da doença, e a gente deseja, claro, os nossos pêsames aí aos familiares, amigos, enfim, familiares que perderam aí pessoas queridas, vítimas da Covid-19. Mas ao final da cerimônia, o seu Francisco é muito emocionado, a gente se emociona também quando percebe, aí quando vê uma pessoa. A gente já percebeu vários vídeos aí de pessoas deixando os hospitais, inclusive gravados aí por profissionais da saúde que estão nessa batalha e também ficam muito emocionados. A gente já falou aqui, né, Adalberto, que além dessa questão médica, dessa questão clínica, também esse lado emocional que os profissionais de saúde também têm que trabalhar, e têm trabalhado bastante com os pacientes e familiares. É preciso também muito carinho para essas pessoas e, claro, para os pacientes que conseguem se recuperar. É uma vitória muito grande. Ao final da cerimônia, o secretário estadual de saúde, Carlos Lula, ele também conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. A gente espera muito que a gente possa, na caminhada, vencer mais e mais, para que a gente tenha cada vez mais recuperados e que a gente possa dizer que venceu a doença. A gente ainda não venceu, a caminhada ainda é longa, a caminhada ainda é árdua, mas a gente pode dizer que esse número, 12 vezes maior de recuperados do que de pessoas que faleceram, representa a vitória da vida sobre a morte, e que a gente possa sempre celebrar a vida, que a gente tenha força, que a gente tenha fé, e que a gente possa vencer a Covid muito em breve. Pois é, Adalberto, sobre esses hospitais de campanha, está aí a palavra do secretário estadual Carlos Lula. Eu fui na inauguração do hospital de campanha aqui na capital São Luís, e tanto o secretário Carlos Lula como o presidente da MCEL, Marcos Grande, que é quem administra o hospital de campanha, eles falaram sobre essa situação, que o hospital de campanha estaria sendo erguido para justamente salvar vidas como a do seu Francisco e várias outras que já foram salvas nesse hospital de campanha e em outros hospitais de campanha que foram erguidos no interior do estado. Mas a grande vitória da saúde aí dos maranhenses, do estado do Maranhão, ia ser quando
quando esses hospitais fossem desmontados. Já que não são estruturas fixas, né, é muito melhor se investir, até o secretário falou e o presidente da MICE falaram que é melhor investir em algo que vai ficar, né, que vai ser construído e vai permanecer para o futuro aí, para permanecer ajudando a saúde do estado do Maranhão e atendendo pacientes, não só da Covid-19, mas com outras enfermidades. Então a grande vitória vai ser quando os hospitais de campanha, não só aqui na capital São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, forem desmontados, já que não são estruturas fixas, foram montados aí emergencialmente para atender os casos da Covid-19 por conta da pandemia. Aí sim será a grande vitória, e a nossa grande vitória também, né, Adalberto, vai ser quando a gente amanhecer o dia aqui no Bom Dia Maranhão, dizendo que não foi notificado nenhum caso confirmado do novo coronavírus aqui no estado e ninguém morreu por conta dessa doença. Aí sim também vai ser uma grande vitória para a gente que acorda cedinho para repassar as informações para vocês que nos acompanham de casa. A gente volta com você, Adalberto Melo. Tem toda a razão, Eduardo. E esse dia vai chegar, tudo vai passar, vamos em frente. É o nosso Eduardo Ericeira trazendo informações ao vivo para você. São 7 horas e 10 minutos. Você acompanha a gente também nas nossas plataformas digitais e com prazer a gente registra aqui. A Lenise Costa está com a gente, a Cris Reis também. O João Batista está lá em Teresina acompanhando a nossa programação e a gente agradece. A Maria das Dores Coelho também está com a gente no Facebook e no Instagram. Você participa lá e diz o bairro que você está na capital e qual a cidade que você está acompanhando a nossa programação. São 7h10 agora, hein? Bom, e a gente vai falar agora sobre os efeitos do lockdown na ilha de São Luís. Pesquisas mostram que a capital é a única do país a registrar tendência de queda no número de mortes por Covid-19, apesar do aumento aí da circulação de pessoas nos últimos dias. O retorno das atividades é gradual, mas a aglomeração é crescente a cada dia na Rua Grande. É muito tempo em casa, né? Eu mesmo aqui passei 70 dias em casa com a loja fechada. Agora que eu consegui abrir, né? Porque a loja é familiar. Então chega um ponto que a gente não aguenta, né? Nem todo mundo reclama desse aumento de circulação. Há quem goste por aumentar vendas. Por enquanto o movimento tá bom, né? Mas apesar que os comércios irão para liberar, mas não liberaram todos, por enquanto está a sobrevivência, né? São inúmeras as motivações que levam as pessoas a saírem de casa. O resultado se olha nos gráficos. Mas o pesquisador Allan Kardec chama a atenção para os dados. São Luís tem um comportamento diferenciado, principalmente quando se trata de mortes. É a única capital do país que registrou uma queda no número de óbitos. Por causa do lockdown, a curva de casos ela estabilizou, mas óbitos antes, muito antes mesmo, ela começou a cair. E eu acho que é algo interessante para você trabalhar e entender. E, claro, para você se regozijar, ficar alegre, embora sejam óbitos, mas, claro, nós estamos conseguindo salvar vidas. Os profissionais de saúde estão conseguindo salvar vidas. As ações estão conseguindo salvar vidas. São Luís está em uma situação linear de casos. As medidas mais flexíveis, de acordo com o pesquisador, não devem alterar tanto essa realidade. O comportamento das pessoas vai definir a forma de como essa curva vai se comportar. Claro que a gente pode especular que ela vai continuar da forma que está, porque você mantendo o distanciamento social, há alguns locais que não se está mantendo, a Rua Grande é uma delas, mas os outros locais a gente vê gente, agora mesmo nós estamos de máscara, o distanciamento é longo, é grande, então nós, São Luís, entende essa dinâmica da convivência. Então acredito que a curva eventualmente sobe talvez um pouquinho, mas ela não vai ser exponencial, um crescimento extraordinário como era antes. Em Imperatriz foi prorrogada a campanha de vacinação contra a influenza H1N1. Vamos ver na reportagem. A sala vazia e a pouca movimentação de pessoas nessa UBS é reflexo de mais uma prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. A campanha está em vigor desde abril, mas devido à baixa procura, a estratégia foi aumentar o período da campanha até o dia 30 de junho. A campanha foi prorrogada mais uma vez porque a meta de nenhum grupo foi atingida. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos 90% de cada grupo prioritário deve ser vacinado. Nós ainda estamos em campanha, o Ministério prorrogou o prazo até o dia 30 de junho deste mês para a vacinação H1N1. E eu quero aqui fazer um apelo à população que procure a unidade mais próxima da sua casa, porque nós não conseguimos atingir a meta, por isso foi prorrogado a vacinação, a campanha,
porque nós não atingimos meta nem de criança, nem de gestante e de outros grupos prioritários. Então, todos os grupos prioritários podem estar procurando a unidade mais próxima. Segundo o último balanço, Imperatriz contava com apenas 40% dos grupos imunizados. As vacinas estão disponíveis nas 38 unidades básicas de saúde de Imperatriz e vão poder ser vacinados todos os grupos prioritários. É importante que a população também se atente para a vacina contra o sarampo, que, segundo a Atenção Básica de Saúde, também tem tido baixa procura, além das vacinas de rotina, como a da meningite. Iniciamos doses de rotina desde o mês de abril para vacina contra a meningite, né, para a faixa etária de 11 anos e 12 anos, 11 meses e 29 dias. E eu quero aqui frisar que não é campanha, é de rotina. Só que nós recebemos somente 1.000 doses entre o mês de abril e maio. Estamos aguardando mais doses para esse mês de junho. O atendimento ocorre em horário comercial e segue as determinações do Ministério da Saúde em razão da Covid-19. Lembrando que é importante apresentar a carteira de vacinação, mas se não tiver como apresentar, não vai ficar sem tomar a vacina. Você viu aí, né, que os grupos não bateram as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Isso aconteceu em várias cidades. Imperatriz é a segunda maior cidade do estado e é importante que as pessoas procurem, então, os postos de vacinação. Agora, de forma mais tranquila, né? No começo, aquela procura, aquela correria, inclusive no começo, ali coincidindo com o pico da pandemia da Covid-19. Agora não, já está mais tranquilo, então está na hora, já passou da hora, né, em relação à vacinação, por isso foi prorrogada, mas é preciso que as pessoas não percam, então, essas datas, não percam de vista o público-alvo dessa vacinação. São 7h16. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600. O calendário segue até o dia 13 deste mês, portanto, até a semana que vem, de acordo com a data de nascimento do beneficiário. O Francisco está cumprindo o isolamento social em casa. Não trabalha desde o início da quarentena. Para ele, o auxílio emergencial de R$ 600 ajuda no sustento da família. Esse benefício está saindo aí, está muito bom para a gente, que a gente não só fica em casa mesmo por causa dessa doença aí cruel, né? Que está bastante atingindo o nosso brasileiro, nosso povo brasileiro. Aí foi uma ajuda boa que o governo botou para a gente. Aí tem como o cara se aliviar mais um pouco aí nas comissões de casa. A dona de casa, Erinalda, também foi contemplada com o auxílio emergencial. Recebeu a segunda parcela. Foi bom, né? Porque mesmo apesar dessa pandemia, a gente precisa, né? Precisa ter o alimento e também resolver as coisas da gente. Então foi muito bom isso aí. O dinheiro não é muito, mas já ajuda. Mas já ajuda, verdade. Eles estiveram na agência da Caixa Econômica Federal de Caxias este fim de semana. Estão inseridas no grupo de pessoas nascidas em janeiro, que desde o último sábado podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 ou transferir o dinheiro para qualquer banco. Procedimento válido apenas para aqueles que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Os saques ou transferências estão sendo liberados, obedecendo ao calendário de acordo com o mês de nascimento dos contemplados. A partir do dia 13 de junho, os últimos a poderem sacar ou transferir o benefício serão os nascidos no mês de dezembro. São 7h18 agora. No próximo bloco, o levantamento aponta aumento da violência doméstica no período da pandemia. E mais, Silva Alves vem aí fazendo um balanço dos assuntos da área de segurança. Nós voltamos em instantes. São 7h18 agora, eu confirmo. Sete horas 21 minutos, você ligado em todo o Maranhão aqui no nosso Bom Dia. É hora de falar de segurança? Ele chega aqui com a sua equipe sempre na madrugada, gente. É verdade. Qualquer hora dessa eu faço um vídeo para mostrar. Está comigo aqui Silvan Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Você, dona Sacramento, né? Todo mundo chegando cedo. Todo esse pessoal aí dessa equipe aí. Essa turma é pesada. Com certeza. Vamos lá, vamos em frente com o nosso Bom Dia. Gente, olha, lá em Buriticupu, um homem foi preso. Você sabe qual foi o motivo? Manter a esposa em cárcere privado. É impressionante. A gente está em 2020 e esse tipo de coisa ainda acontece, Silvan. 15 dias, viu, Adalberto? Foram 15 dias, né, de sofrimento para essa mulher. E ontem, já por volta de 14 horas, ela aproveitou um descuido, né, já que estava armado, possivelmente ele estava ameaçando ela com aquele revólver, com aquela espingarda, né?
sabe-se lá o que poderia acontecer, o desfecho desse caso aí, né? Poderia ter sido uma tragédia. Ela aproveitou um descuido, correu, saiu da casa e gritou pedindo socorro. Entrou na casa lá de uma amiga, uma vizinha, que de imediato ligou para a polícia, a Polícia Civil. A Polícia Civil foi lá, acabou fazendo a prisão desse indivíduo, juntamente com a apreensão dessas armas. A espingarda com 2 cartuchos e um revólver calibre 38 com a numeração raspada, a numeração suprimida. Ele foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante, foi autuado em flagrante por 2 crimes, no caso, o porte ilegal de arma e também por cárcere privado, ter mantido essa mulher em cárcere privado. Há uma grande dificuldade hoje, não é? E a gente conversava isso ainda há pouco aqui, da questão de levar esses casos aí de violência que estão acontecendo aí no período da pandemia, no período da quarentena, isolamento social, e que as pessoas têm dificuldade de chegar, levar esses casos ao conhecimento da autoridade policial. Fazer a denúncia, isso, né? Fazer a denúncia. A gente vai mostrar, inclusive, a reportagem, repetir daqui a pouco a reportagem que você viu, inclusive, do Bandeira 2 sobre esse assunto, já que houve um aumento, sim, da violência doméstica, em especial crianças, idosos e as mulheres, em especial. Nós temos esses dados, foi feito um levantamento e a gente vai mostrar daqui a pouco a reportagem para você. Mas agora, Silvan, os pátios das delegacias da capital estão lotados de motos que foram apreendidas, é isso mesmo? Isso, exatamente. O roubo de moto é uma modalidade de crime que cresceu também bastante aí durante a pandemia, não é? São motos roubadas, furtadas. Só para você ter uma ideia, essa moto bis aí, ela foi tomada de assalto e estava na zona rural ontem à noite. Houve um casal também que foi assaltado, levaram a moto ali perto do Eco Tajaçuaba, também na área da zona rural. Só aí são 43 motos apreendidas aí no pátio da delegacia. Esse é o plantão lá da Cidade Operária, que compreende toda aquela região ali. Essas motos aí são produto de roubo, produto de furto. E muitas das vezes o proprietário, como as motos elas passam por a alteração nas suas características, o proprietário não sabe, não tem conhecimento. E aí, às vezes, só depois de ser mostrado em programas de televisão, mostrada na internet, o dono descobre que a moto está lá e vai buscar. Muitas dessas motos aí já estavam passando por desmanche, não é? Tem muitas delas aí que estão em condições em condições perfeitas de uso, e outras nem tanto, que foram encontradas suas peças já em situação de desmanche, que são os desmanches que proliferam aí na região da zona rural da cidade, que são muitos desmanches. Uma média de 8 a 10 motos são roubadas por dia, quando são tomadas de assalto, ou furtadas, que é aquele esquema que eles utilizam, a chave mestra liga e vão embora levando a moto dessas pessoas. Silvan, fica comigo aqui porque a gente vai mostrar agora esse levantamento que foi feito em relação à violência, a violência doméstica, e esse período de pandemia houve um aumento dessa violência, e o pior é que houve uma queda nos registros, exatamente pelo que a gente conversava aqui. A dificuldade, por exemplo, às vezes, de se deslocar para apresentar a denúncia. Vamos ver a reportagem? Vamos lá. Vamos lá. Por todos os lados, a frase mais comum da atualidade é "fique em casa", mas não é uma boa experiência para todos. Para mulheres em situação de violência, o tempo de convivência maior com o agressor aumenta a vulnerabilidade e diminui a possibilidade de formalizar uma denúncia. Um estudo que busca entender a violência doméstica no contexto da pandemia da Covid-19 aponta que há uma tendência na queda de registros de casos de agressão e violência sexual em março e abril deste ano. De acordo com o levantamento do Fórum Nacional de Segurança Pública feito em 12 estados, o número de feminicídios cresceu em mais de 22% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados apresentados de aumento da violência não surpreendem quem já estuda a situação há muitos anos. Nós sempre dissemos que o lar, a casa, o espaço doméstico sempre foi para nós mulheres o espaço mais violento. É lá onde as mulheres sofrem mais violência e é onde também elas mais silenciam essa violência que perpassa todas as classes sociais. A diretora da Casa da Mulher Brasileira explica. Houve diminuição de registros nas delegacias, mas aumento de casos. Há apenas uma dificuldade das vítimas em denunciar as agressões. Então a gente tem sempre alertado que os vizinhos eles possam denunciar esses casos de forma anônima. Muitas pessoas começam a perceber a violência agora porque estão mais dentro de casa e antes não percebiam. Aqui na Casa da Mulher Brasileira, os serviços não pararam, a Delegacia da Mulher continua atendendo 24 horas e todos os órgãos continuam trabalhando home office e fazendo atendimento telefônico também. O número de pedidos para medidas protetivas aumentou.
É o caso desta mulher, que por segurança prefere não ser identificada. Hoje ela incentiva outras mulheres a romperem o medo e quebrar o silêncio. Eu aconselho às mulheres que foram vítimas, que são vítimas, que denunciem, não tenham medo, que tem que ter medo de conviver com uma pessoa na qual vive sofrendo violência. Então, é nesse caso que tem que ter medo, mas de procurar a delegacia, registrar um boletim, não tenha medo, procurem, porque a patrulha está para ajudar a gente. Depoimento forte, Silvana, de quem já se sentiu na pele, essa violência. Né? Olha que a gente está falando aqui muitas vezes de violência física, mas tem a violência psicológica, enfim. Sim. Né? É difícil às vezes para a mulher denunciar também, porque há uma dependência às vezes econômica também do companheiro. Né? Isso, com certeza. E agora, como foi citado aí, que a gente vinha comentando, essa questão do distanciamento, quarentena, isolamento, isso tem dificultado muito. E como disse a diretora da Casa Mulher Brasileira, Susan Lucena, isso depende muito hoje da visão, a visibilidade que essa violência dá no entorno de onde ela ocorre ali, que no caso são os vizinhos, que também são responsáveis. E quanta gente já lamentou depois, poxa, eu poderia ter interferido naquela situação, poderia ter denunciado e aí salvado uma vida. Às vezes é tarde demais. É tarde demais, exatamente. Obrigado, Silvana, até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Alberto. Silvão Alves apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã cedinho aqui, o Bandeira 2. Hein? São 7 horas e 28 minutos, 7h28. A gente continua, infelizmente, a falar de violência, gente. A pandemia da Covid também lançou um alerta sobre casos de violências no país. A gente conversou sobre isso ainda há pouco. Essa proximidade, infelizmente, entre o agressor e as vítimas. E entre os grupos mais atingidos estão os idosos. Quase 40 casos foram registrados esse ano, no período da pandemia, aqui na capital maranhense, só em um município. No total, mais de 250 denúncias foram feitas nos 3 primeiros meses desse ano. Abuso financeiro, negligência e violência psicológica. Os crimes que estão no topo da lista envolvendo os delitos contra idosos na Defensoria Pública do Maranhão. Em São Luís, capital do estado, os bairros que mais registraram casos foram o Centro, o Quatraque e o Anjo da Guarda. E durante a pandemia, isso não mudou. Pelo menos 36 atendimentos relacionados a esse tipo de violência foram contabilizados. Como as pessoas saem menos de casa, eles têm menos acesso a meios de denúncia. E é claro que a gente tem o telefone, tem o WhatsApp, essas coisas, mas num caso de violência extrema, assim, a pessoa fica tolhida até disso, né? Então, eu acredito que é um número relevante, mas ele ainda está bem abaixo do real. Devido ao isolamento social, as políticas de acesso aos direitos para os idosos também têm sido cumpridas com dificuldades. Na semana que vem, será comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Mas isso só poderá ser celebrado pela internet, através de lives. E aí a gente está fazendo as lives, está fazendo uma intensa campanha online e tentando manter contato com os idosos que nós atendemos para manter viva, né, essa campanha. A recepção aqui da Delegacia do Idoso vazia é sim um reflexo da pandemia, mas não significa que os crimes deixaram de acontecer. A polícia tem inclusive recebido vários casos referentes ao atendimento nos hospitais. Nós não temos ainda característica de crimes em relação a isso, né? A gente não pode dizer que é um crime e que tem que ser registrado um BO e atribuir alguma conduta criminosa aos profissionais de saúde. Não é nada disso. Mas a família, como a família não entende ainda como é que é esse protocolo, eles acham que está sendo negado um direito, né? O atendimento nos órgãos de proteção e defesa do idoso continuam funcionando normal, como um serviço essencial apesar das limitações. E também podem ser solicitados pelos canais virtuais de atendimento. E além do coronavírus, os maranhenses infectados pela Covid-19 estão precisando lidar com um outro problema: os abusos dos preços dos medicamentos prescritos para o tratamento da doença. Denúncias feitas por consumidores levaram a Secretaria de Estado da Fazenda e o PROCON Maranhão a realizarem uma operação fiscal conjunta em farmácias de manipulação da cidade. A Secretaria de Estado da Fazenda, em parceria com o PROCON, identificou notas, documentos fiscais de compras de mercadorias com indícios de falsidade. Presumidamente, esses documentos fiscais foram utilizados para justificar posteriormente um preço de venda elevado ou exorbitante. Inicialmente estão sendo fiscalizados 7 contribuintes do segmento de farmácias de manipulação,
com operações registradas de janeiro a maio deste ano, onde 55 notas fiscais estão sendo examinadas. O consumidor que se sentir lesado, procure o PROCON, formalize sua denúncia através de um dos nossos canais, para que o PROCON averigue aquela situação. E nós temos nossos canais de atendimento através do site procon.ma.gov.br, nosso aplicativo PROCON MA e nossa central de telefone 151. São 7 horas e mais 32 minutos, 7h32. Após 5 meses, a área mais crítica da rodoviária foi desinterditada pela Defesa Civil. É para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira, que tem outras informações. Eduardo. Pois é, Adalberto, essa liberação aconteceu até com antecedência, né? O prazo ele era um pouco mais estendido, mas as obras foram concluídas antecipadamente e pôde acontecer a liberação a partir de uma vistoria realizada pela Defesa Civil Municipal que autorizou a liberação. A gente está exatamente aqui no ponto em que aconteceram os reparos, principalmente na parte do telhado, claro, por uma questão de segurança. Esse reparo foi realizado, como você disse, após 5 meses, foram 5 meses de obras. A área mais crítica do telhado passou por reparos em várias etapas, entre elas a limpeza da tubulação, substituição dos parafusos, das chapas e calhas. A obra iniciada em novembro do ano passado foi concluída 1 mês antes do prazo. A gestora do terminal, eu conversei inclusive com ela na semana passada, a Cláudia Pérez, ela explicou que a área já está liberada para desembarque há 15 dias, mas a movimentação ainda está tímida devido à pandemia. A gente percebe aqui, ó, que a gente está aqui na entrada da rodoviária, no pátio aqui de entrada, antes do embarque, a movimentação ainda é muito tímida, claro, por conta do horário, mas se não fosse aí por conta da pandemia, já haviam pessoas circulando aqui por essa área. O comércio também está abrindo, claro, está bem cedo, mas boa parte do comércio já abre logo após aí o novo decreto do governo do estado. Com a área de desembarque liberada, a empresa que administra o terminal dá sequência às obras. Aí outra parte está passando por reforma também, essa parte inclusive que está colocada o tapume. As obras continuam aqui no terminal rodoviário de São Luís para requalificação também do telhado, que é a primeira parte da reforma da rodoviária de São Luís. As próximas etapas serão feitas em módulos menores para causar menos impacto durante a obra. Então, portanto, as obras continuam nesta parte aqui da rodoviária. Uma parte já está liberada, o embarque e desembarque acontecendo perfeitamente. A movimentação é pequena, como eu disse, Adalberto, por conta da pandemia. Movimentação aqui, como eu conversei com a gestora na semana passada, a Cláudia Pérez, é de 2.500 pessoas aproximadamente, isso é uma média por dia. Hoje chega a 100, 150 pessoas, pelo menos na semana passada. A gente, segundo ela mesma declarou, deve melhorar a partir já deste mês, por conta aí da liberação gradativa, aí, de forma gradual, do comércio, da flexibilização do comércio, tanto aqui na ilha como no interior do estado, mas claro, ainda há essa preocupação, por isso da importância de seguir as recomendações. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações aí direto da rodoviária. No próximo bloco, confira uma entrevista com o secretário de Cidades, Rubens Júnior, que está deixando inclusive a pasta. E mais, deputado maranhense que mais recebeu emendas de Bolsonaro diz que tudo foi uma questão de sorte. 7h35, a gente volta já. Sete horas mais 38 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo, agora para falar de política. Comigo, John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, nós vamos conversar agora com o secretário de Cidades do Estado, secretário de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Rubens Pereira Júnior, que está deixando, inclusive, a pasta e hoje já toma posse, inclusive, de volta à Câmara Federal, que está conosco aqui ao vivo do Bom Dia, participando com a gente. Secretário, deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, John. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Deputado, você está deixando hoje a pasta da Secretaria de Estado de Cidades e Desenvolvimento Urbano, voltando para a Câmara Federal. E um dos destaques desse período que o senhor passou à frente aí dessa gestão, foram mais de 400 dias, não é? Foi exatamente o programa Nosso Centro, né? Essa semana, antes da sua saída, inclusive, o senhor chegou a anunciar aí a próxima etapa das ações desse programa. Esse, de fato, o senhor destacaria como uma das principais ações desse período? Foi muito importante, Adalberto, essa passagem pela Secretaria das Cidades, porque senão a gente fica maduro na árvore errada. Eu já tinha sido deputado estadual 2 vezes, estou no meu segundo mandato de deputado federal, mas precisava passar por essa experiência de ser secretário, de integrar o Poder Executivo, que não é mais discursar, que não é mais apresentar propostas, mas sim fazer e sim resolver.
Dentre tantas ações na Secretaria das Cidades, tenho muito orgulho de ter liderado o programa Nosso Centro, sob a coordenação do governador Flávio Dino, que tem como objetivo fortalecer ainda mais as ações para valorizar o Centro Histórico de São Luís. A Prefeitura tem investido muito no Centro Histórico, o IFAM tem tido um trabalho importante e o governo do Estado deu a sua contribuição. Em todas as áreas, nós tivemos um destaque no centro. Nós demos o Cheque Minha Casa para mais de 300 famílias no centro. O programa Adote um Casarão pegou prédios fechados e nós destinamos para abrir novos negócios, restaurantes, bares, empresas de tecnologia. Nós tivemos a inauguração, por exemplo, do edifício João Goulart, que estava fechado e hoje vários órgãos públicos funcionam lá. Que nós queremos mais serviços públicos no centro. Nós não queremos o poder público pagando aluguel na área tida como nobre da cidade. A questão cultural, o carnaval desse ano no nosso centro foi espetacular. Infelizmente, o São João vai ser adiado por conta do coronavírus, mas quando a crise passar, e ela vai passar, o centro vai estar preparado para ser valorizado ainda mais sob a determinação do governador Flávio Dino. Deputado, bom dia, a gente agradece a participação. A pergunta que eu faço é o seguinte: primeiro, o senhor sai do cargo hoje, né, secretário das cidades do governo Flávio Dino, isso é um indicativo de que você será mesmo candidato a prefeito de São Luís. E a segunda pergunta, o senhor volta para a Câmara Federal ou o senhor retorna e depois tira licença para que o Gaston continue no cargo lá? A tendência nesse momento, John, é desincompatibilizar para não ter nenhum impedimento legal. Definições de candidatura não devem ser feitas agora. A gente está no meio de uma pandemia e o desafio é enfrentar o coronavírus. Nós acreditamos que isso é muito grave, precisa de toda a nossa energia. Mas para ser possível que o nosso partido coloque o nosso nome lá no mês de agosto, eu tinha que me desincompatibilizar agora. A tendência, como tu bem sabes, de fato, eu reassumo o mandato, mas na próxima semana tiro uma licença para me focar única e exclusivamente nessa tarefa partidária. O deputado Gastão Vieira continua, tem feito um mandato lá em defesa do povo brasileiro e também do governo Flávio Dino, e aí nós continuamos a nossa ação voltada para essa estruturação partidária. Nós não vamos ter atos políticos nesse momento, nós não vamos ter caminhada, passeata, nada disso, isso tudo ficou para trás antes da pandemia. Mas é momento de estruturar internamente as pré-campanhas, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão, e também gestacionar melhor um plano de governo, porque ao final da pandemia a população não vai ter mais paciência para esperar grandes debates, grandes projetos. Não, o povo quer saber como é que se resolve o problema de imediato. A gente já está ainda na fase da crise sanitária, tem que resolver o problema da doença, mas daqui a pouco ainda vem a crise econômica e se o gestor não estiver encarando isso de frente, infelizmente, o preço a ser pago pela população mais pobre é muito dolorido. O senhor teve uma experiência agora no Executivo como secretário, né? Já tinha experiência larga no Legislativo, apesar de ser novo, né? Mas do ponto de vista do Executivo, o que o senhor destacaria como fundamental, características fundamentais em alguém que ocupa um cargo no Executivo, em qualquer esfera, que possa estar alinhado com a expectativa gerada pelas pessoas, pela população? O grande desafio, Adalberto, e aí não é só no Executivo, onde quer que você esteja, é saber para quem que tu vai trabalhar, saber voltado para quem que tu vai estar vocacionando as ações da Secretaria, do mandato ou do governo. E dentro do governo Flávio Dino, com a liderança dele e com outros exemplos também na política, o presidente Lula fazia isso, o desafio é fazer um governo voltado para quem mais precisa, para quem é mais pobre, para quem é mais humilde, as pessoas que durante muito tempo foram invisíveis. Então, todos os dias, quando eu chegava na secretaria, eu sempre pensava no nosso beneficiário. Eu tive que fazer uma gestão eficiente do ponto de vista de cortar gastos dentro da própria secretaria para a gente poder investir onde mais precisa. E aí temos programa como Cheque Minha Casa, regularização fundiária, removendo palafitas para dar habitação digna, o PAC Rio Anil, programas de praça que nós desenvolvemos, todas essas ações mais voltadas para quem mais precisa. Vou te dar um exemplo. Ao meu ver, o governo Bolsonaro não é voltado para a maioria da população, é voltado para poucos, é voltado para os poderosos, para quem já tem meios de sobreviver nesse momento. E, infelizmente, isso é algo que eu combato. Então, a marca que eu sempre procurei ter na minha vida, quer como deputado, quer como secretário, é saber que nós temos obrigação, não é favor, não é gentileza, é obrigação, é dever de trabalhar para quem está pagando o nosso salário, que a gente ali é servidor público e a gente tem que servir o povo com a máxima determinação possível.
Deputado, a gente tem um debate travado nessa semana, Adalberto, inclusive, relacionado ao artigo 142 da Constituição, né, que muita gente tem falado sobre a questão que abria a possibilidade para uma intervenção, né, das Forças Armadas. O senhor é formado em Direito, tem mestrado, né, deve conhecer bem do assunto. Você poderia falar melhor para nós? Esse artigo dispositivo disponibiliza, portanto, aí uma intervenção das forças militares em relação à questão da harmonia dos poderes? Absolutamente não. Não existe atalho dentro da Constituição. A Constituição é a nossa principal lei, ela tem que ser cumprida à risca. E lá também é determinada a harmonia entre os poderes. Então, o que tem acontecido é que o governo federal, o presidente Bolsonaro, tem usado de muitos subterfúgios, muitas brigas, muita fumaça para esconder a sua incompetência. Hoje, quarta-feira de manhã, o Brasil não tem um ministro da Saúde efetivo. Não tem. A gente está no meio da maior pandemia do século. Milhares e milhares de mortos. Nós não temos um ministro da Saúde. Quem é que coordena, então, as ações para enfrentar o vírus? Ninguém? Quem é que dialoga com os governadores e com os prefeitos? Para teres uma noção. E já não tem ministro da Saúde já há muito tempo, que é um absurdo. É impossível alguém compactuar com isso. Para ele esconder a incompetência dele, ele vive procurando briga. Está brigando com o Supremo, está brigando com o Congresso, está brigando com os governadores, mas isso é só um disfarce para enganar a incompetência. O que eu queria era que, na verdade, ele liderasse o Brasil nesse momento, para enfrentar o coronavírus da forma que deve ser feito e para apresentar saídas econômicas para a crise. O desemprego vai ser muito alto, muitas empresas estão quebrando por conta da pandemia. E quem tem os instrumentos para melhorar a vida do povo depois disso é o governo federal. Mas, infelizmente, do governo Bolsonaro, eu não tenho esperança de que teremos melhorias. Deputado, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, falando aqui para todo o Estado, aqui pela TV Difusora. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Aí, portanto, deputado Rubens Pereira, hoje voltando para a Câmara Federal. John, para encerrar, a gente vai falar aqui sobre essa questão que a gente disse ainda há pouco, foi um deputado maranhense que disse que foi o deputado que mais recebeu emendas no governo Bolsonaro, agora no mês de abril, e disse que isso aí foi uma questão de sorte. Em política não existe sorte, viu, Adalberto? Não, em política não existe coincidência, nem sorte. E o caso aí é relacionado ao deputado Josimar Maranhãozinho. O deputado Josimar, para quem não sabe, é do PL, né? E é um dos homens de confiança do Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto faz parte do Centrão, né? É um dirigente do PL e está aí abocanhando vários cargos, né? Inclusive a possibilidade de entrar no Ministério da Infraestrutura. E aí, Adalberto, o Josimar foi o deputado federal do país que mais recebeu, né, emendas desde abril, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais, ou seja, ele é o número 1 do ranking dos deputados. E ele foi ontem contactado pelo site O Antagonista, né, e perguntado: por que, deputado? Você é um deputado lá do Maranhão, não é do digamos assim, dos deputados mais conhecidos, né, da elite ali da Câmara Federal, você recebeu o maior valor? Ele disse: não, porque foi apenas sorte, né, porque nós estamos no meio da pandemia e eu sempre aí trabalhei com emendas para a saúde e acabou sendo que o governo liberou. Mas sabe que não funciona assim. O deputado Josimar, ele é um deputado que trabalha, sempre trabalhou, né, com as questões das emendas e também sempre trabalhou com prefeitos, prefeituras, ou seja, liberação de emendas para prefeituras. Então não tem nada de sorte, não tem coincidência nenhuma relacionada ao deputado federal Josimar Maranhãozinho, que é o dirigente aqui do PL e também hoje, com certeza, o principal homem de confiança do Valdemar da Costa Neto, né, que integra aí o Centrão e que hoje tem uma grande influência, viu, Adalberto? Das cartas, a gente pode até dizer assim, né? Das cartas, ali, exatamente, no governo Bolsonaro. Não só o PL, mas o PP também com Ciro Nogueira. São os dois grandes, né, membros do Centrão, além do Aguinaldo Lira também do PP. Portanto, aí, o deputado espera, pelo menos, né, que esses recursos mesmo sejam aplicados aqui no estado do Maranhão, né, na saúde. Ele disse que grande parte desse dinheiro é para a saúde e espera que seja aplicado mesmo essas emendas do deputado Josimar. Nós conhecemos aí, né, o modus operandi, como é que funciona o deputado Josimar aqui no Maranhão. Ele tem vários prefeitos, várias prefeituras ligadas a ele e que o governo federal fiscaliza, Adalberto, essa execução desses recursos. Para você ter uma ideia, né, de abril para cá, o governo Bolsonaro
talvez nos últimos 6 anos, é o período que mais liberou emendas, mais liberou recursos. E isso, claro, está atrelado, né, à questão aí da participação do Centrão no governo Bolsonaro, né, liberação de emendas para deputados, distribuição de cargos no governo federal, e isso contrariando, né, a que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sempre condenou do passado, chamado da velha política. Importante pontuar. A tal da política do toma lá da cá. Exatamente. Importante pontuar, Adalberto, que é importante você ter o apoio, né, no Congresso. A gente sabe que o presidente aí tem mais de 30 pedidos de impeachment, né, ali com o Rodrigo Maia, mas é importante sim ter esses apoios. O que a gente não entende, porque o presidente sempre condenou isso no passado, não é? E hoje ele adota uma postura diferente. Não é que não possa articular, né, a participação dos partidos no governo. A questão é o contrassenso do presidente, que ele dizia antes e o que ele diz agora. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7h50, 7h50. E olha, também por conta da pandemia foi prorrogado o prazo para alistamento militar obrigatório deste ano. O governo federal prorrogou até o dia 30 de setembro o prazo para alistamento militar obrigatório neste ano de 2020. A medida foi tomada pelo enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mas, segundo o comandante do Exército em São Luís, quem fez o alistamento antes da recomendação de quarentena não será prejudicado. Normalmente, a apresentação é feita dentro dos primeiros 6 meses do ano, em que o jovem completa 18 anos de idade. Quem fez o alistamento online ou fez o alistamento anterior, né, no prazo previsto para o alistamento inicial, que era de janeiro até o dia 30 de junho, não teve pendência, nem tem problema nenhum. Lembrando que o prazo de alistamento foi prorrogado. Então, aqueles que puderem seguir o prazo inicial, que é até o final desse mês, sem problemas, mas aqueles que perderem esse prazo podem ainda se alistar sem prejuízo e sem necessidade de pagamento de nenhuma taxa até o dia 30 de setembro. Para se alistar, o jovem pode acessar o site www.alistamento.eb.mil.br ou comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima de casa. O atendimento vem sendo realizado por meio da internet por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Presencialmente, aqui na Junta Militar, o atendimento retorna no dia 8 deste mês. Caso o candidato perca o prazo, está sujeito a multa e ficará em débito com o serviço militar. Neste caso, pode acarretar uma série de outros problemas, como a obtenção ou renovação de passaporte, se inscrever em concurso público ou obter carteira profissional. Podem procurar o nosso posto de recrutamento e mobilização, que fica no prédio da antiga 27ª Circunscrição de Serviço Militar, hoje a nossa base administrativa aqui do batalhão, que fica ali à retaguarda do Hospital Universitário, também conhecido aqui pela população de Dom Vicente como o Hospital do Dutra. Então, naquele prédio funciona o nosso posto de recrutamento e mobilização, onde o cidadão pode ir lá procurar, aquele que até 45 anos de idade ainda pode ter algum transtorno relacionado ao serviço militar, ele pode ir lá procurar o nosso PRM e regularizar a sua situação. 7h53, olha, o Maranhão está entre os estados com mais inscritos em ensino superior à distância. O Eduardo Ericeira tem os detalhes, tem os números para nós desse levantamento. Eduardo. Pois é, Adalberto, aparece na 5ª colocação, Maranhão muito bem colocado, né? Uma modalidade aí que os estudantes estão aderindo bastante, essa questão da educação à distância, e houve um crescimento muito grande nesses 3 últimos anos. Daqui a pouco eu vou passar a lista aqui até chegar ao Maranhão, mas ocupa uma posição, aí uma colocação muito boa nesse ranking. Só aí teve um aumento de 45%, só entre os anos de 2016 e 2018, um aumento de 45% no número de estudantes inscritos na modalidade aí de ensino à distância, um número considerado bem elevado, significativo. A taxa de matrícula entre esse período, 2016 a 2018, alcançou aí 173 mil estudantes. Essas informações aí são do Censo da Educação Superior de 2018. Os dados foram levantados pela plataforma interativa Quero Bolsa. São Paulo é o estado que aparece aí no topo da lista, lidera o ranking, seguido aí, depois de São Paulo, na 2ª colocação pelo Rio de Janeiro, em 3º Piauí, 4º Paraná e na 5ª colocação o Maranhão, com 8.306 inscritos, lembrando esse período de 2016 a 2018. O curso preferencial aí desses alunos, esses estudantes que optaram por esse ensino à distância, é o curso de pedagogia. Outra notícia importante ainda dentro desse assunto, Adalberto e telespectadores,
pesquisadores é que o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, vai disponibilizar já a partir do segundo semestre deste ano também vagas disponíveis para essa modalidade de ensino à distância. Teve essa confirmação, o SISU oferta vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas aí do Exame Nacional do Ensino Médio, na modalidade também agora ensino à distância a partir do segundo semestre deste ano. Mas aí a gente relata uma problemática. Tem muitos desses alunos que não têm acesso à internet, infelizmente isso é um problema em todo o país. Então, apesar da nova oferta do SISU, um em cada três estudantes, ou seja, 33,5% aproximadamente, que tentaram vaga no curso superior nos últimos 5 anos, por meio aí do Exame Nacional do Ensino Médio, não tem acesso à internet. Então, apesar dessa oferta aí nova do ensino à distância pelo SISU a partir do segundo semestre deste ano, a gente relata que 1 a cada 3 estudantes, cerca de 33,5%, eles não têm essa possibilidade, essa oferta pela internet. Isso já foi detectado, inclusive, pessoas que realizaram o Enem, tentaram em outros anos, no caso aí nos últimos 5 anos anteriores aí a 2020 e acabaram não conseguindo, tiveram algum tipo de problema justamente por não ter acesso à internet. Ainda é uma problemática aqui na educação de todo o país. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quarta-feira a todos, de muita consciência e saúde. Você também, Eduardo. Um abraço ao pessoal que está com a gente nas redes sociais, a Cris Reis, a Diane Souza, a Judite Aires, a Rosângela Ribeiro, meu amigo Bill Gates Santos, de novo com a gente aqui pelo Bom Dia no Facebook. Que bom, são 7h56. Olha, gente, o Centro Ambulatorial Exclusivo para Atendimento a Pacientes com Covid-19 encerrou as atividades na cidade de Imperatriz. Vamos ver na reportagem de Geisel Nascimento. O Centro de Convenções iniciou os atendimentos no dia 18 de maio. O objetivo era atender e tratar pacientes de forma precoce, uma triagem com o médico. Durante o período que o centro ambulatorial esteve recebendo esses pacientes, foi reduzido o número de pessoas que necessitassem de leitos de UTI e enfermaria nos hospitais e desafogando também as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Dr. Alexandre Xavier, como coordenador da equipe médica, explica que o saldo foi positivo nos atendimentos. Observamos que o número de atendimento nas UPAs, nos prontos-socorros, e o número de internações em alguns hospitais já houve redução desse número de atendimento. As pessoas que chegavam no centro ambulatorial seguiram os protocolos para encaminhamento, que de acordo com o médico poderia solicitar exames radiográficos, seguindo o fluxo de atendimento. Medicamentos foram entregues para o tratamento precoce da doença. Esse atendimento inicial proporciona com que as pessoas tenham acesso ao tratamento e diminuam a chance de complicação. À medida que eles tomam a medicação e fazem o tratamento inicial, evita que esses pacientes que estavam sem atendimento compliquem e busquem os atendimentos de urgência. O ambulatório foi montado em ação conjunta da Associação Comercial com a Prefeitura de Imperatriz, Governo do Estado, Exército Brasileiro e estabelecimentos privados de saúde. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de quarta-feira. A gente termina agora essa edição. Outras notícias você confere lá no nosso portal MA10. A todos um ótimo dia, uma quarta-feira de muita consciência, como disse o Eduardo, muita paz, muita saúde. Estamos precisando. É assim que a gente encerra a edição de hoje, um dia após, infelizmente, o Maranhão bater a marca de mais de 1.000 mortes pela Covid-19 e o Brasil ter batido o número recorde, gente, de pessoas em um único dia, também de pessoas que morreram por conta desta pandemia. Então, vamos continuar em alerta. Muita paz, muita saúde. Até amanhã.